a ação correta, a ação que não traga dor a ninguém, a nenhum ser, a ação que não magoe, a palavra correta, a palavra que não atinge as pessoas moralmente, emocionalmente, a palavra que engrandece, que ajuda o engrandecimento, que ajuda a compreensão da vida. Então, esses 3 pontos são pontos de conduta. O esforço correto, a atenção correta e a concentração correta já é o processo de purificação. É quando eu começo, então, ao invés da ação incorreta, o esforço correto para que as minhas ações sejam boas. A atenção correta, para que a minha palavra seja correta, para que a minha emoção seja uma emoção boa. A concentração correta, para que eu me foque no que interessa realmente, naquilo que a vida pede de verdade de cada um de nós. E o pensamento correto e compreensão correta já são os pontos de introspecção, de busca da sabedoria, de uma busca objetiva e direcionada da sabedoria, a busca interna. São os pontos que realmente podem sedimentar ou sedimentar mesmo a transformação que foi conseguida com o esforço correto, com os passos anteriores. Aí isso se transforma em uma sabedoria adquirida, em algo interno de cada um. Acho que é muito importante aqui a gente entender o que é correto ou correta. Nesse contexto, o que significa? Será que é a atitude perfeita? Será que é a perfeição em tudo? Não, não é a perfeição em tudo, não a perfeição última, mas a perfeição que cada momento permite. Cada momento nos traz as limitações dele. Cada pessoa tem as suas limitações, cada pessoa está no mundo com as suas limitações. É claro que devemos buscar romper essas limitações, mas muitas vezes esse rompimento não pode se dar de uma hora para outra. Então, o correto, aquilo que é possível fazer, aquilo que é necessário e possível fazer, aquilo que não vai me violentar, nem violentar as pessoas, aquilo que não vai violentar, que não vai desestruturar os grupos dos quais eu faço parte, seja a família, seja a sociedade teosófica, seja o meu local de trabalho. Essa é a ação correta. Não adianta eu explodir com uma instituição qualquer ou com o meu núcleo familiar e depois. E depois, se aquela instituição tinha um papel a cumprir, se o meu núcleo familiar tem um papel a cumprir, de dar apoio aos filhos, de dar apoio a cada um dos membros da minha família, não adianta eu querer explodir com isso tudo de uma hora para outra. Por isso, o correto, aquilo que é possível e necessário fazer. O necessário tem que ser feito dentro do momento, dentro do contexto atual. Claro que a gente está falando de uma forma talvez meio mineira, né? Talvez meio, mas cada pessoa vai reconhecer o momento em que alguns preceitos devam talvez ser extrapolados. Esses momentos existem, então, e cada um deve buscar reconhecê-los. Os princípios do nobre caminho óctuplo devem ser praticados na medida da capacidade individual, é o que eu estava falando. Caso contrário, não seria uma proposta de caminho do meio, e estaríamos forçando a nossa estrutura física, emocional e mental. Não adianta eu querer ser perfeito de uma hora para outra e, sei lá, buscar métodos que me levem à loucura, me tirem do mundo, me tirem das minhas responsabilidades assumidas ou que a vida me deu. Isso não vai trazer perfeição, isso não vai trazer libertação. Vai criar novas crises, vai criar novos sofrimentos. E nessa busca da atitude correta, da ação correta, é claro que os avanços e os retrocessos vão acontecer. E eles devem ser encarados como isso, como avanço e como retrocesso, como parte do caminho, não como o avanço, não como o atingimento súbito da perfeição e o retrocesso não como fracasso total. Todos os dois são aprendizado, fazem parte do caminho para que eu me capacite cada vez mais para dar passos mais avançados. Bom, toda a existência se fundamenta sobre duas polaridades opostas, que primordialmente são chamadas de espírito e matéria. Um espírito que busca se manifestar cada vez mais plenamente na matéria e uma matéria que quer se preservar,
uma matéria que quer não só se preservar, mas se satisfazer, né? Satisfazer as suas necessidades que nós, na nossa parte material, na nossa mente, nós entendemos essas necessidades como fundamentais, como essenciais e indispensáveis. Então, isso traz o conflito. Esse conflito é o conflito entre espírito e matéria, que na busca da sua integração, na busca da plena manifestação do espírito através da matéria, enquanto nós não entendemos e não sabemos lidar com essa busca de integração, nós vemos isso como oposição. Não é oposição, é oposição passageira, mas fundamentalmente não é oposição. É a busca da integração, é o caminho para a perfeição que todos estamos trilhando. Mas então nós temos os conflitos, né? E como conviver com conflitos diariamente? Já que nós somos seres, né, espirituais e materiais ao mesmo tempo, e o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, a nossa mente, estão sempre tentando se entender, ou se desentendendo, talvez. Como conviver com isso diariamente e evitar as crises? A busca da compreensão da vida em sua totalidade. Talvez seja esse o caminho, né? E essa busca da compreensão em sua totalidade, ela vai me permitir a ação correta, vai me permitir a atitude correta perante a vida, e que eu faça aquelas coisas que são necessárias e que eu posso fazer como nós estávamos entendendo. Então, vidya, a sabedoria. Compreender as causas mais profundas do sofrimento. Reconhecer esse conflito entre espírito e matéria que ocorre em cada um de nós a cada dia e que talvez seja a causa mais profunda do sofrimento. Enquanto a nossa parte material grita mais alto do que o nosso espírito, enquanto ela tem uma demanda muito grande de nós, nós estamos lidando ainda com aquilo que não é o mais profundo das causas do conflito. Estamos lidando com o conflito na sua superfície e não na sua profundidade. Uma citação que eu faço muito desde que eu fiz essa palestra lá naquela primeira vez é de um Rinpoche, né, que escreveu um livro chamado Além do Materialismo Espiritual, onde ele fala, em determinado momento, que quando nós estamos em uma situação de conflito, nós devemos buscar não nos sentirmos dentro do conflito, né, mas, de alguma forma, agirmos como se subíssemos por alto de um edifício e lá a gente visse esse conflito em sua totalidade. Se eu estou em um lado, se eu assumo um dos lados do conflito, eu não vejo o outro lado. Eu não sei por que a pessoa está agindo daquela forma comigo, se for um conflito pessoal. Eu não sei quais são as causas das atitudes dela que estão me magoando. Se eu me afasto mentalmente desse conflito, talvez eu consiga ver isso. Se eu não deixo que a emoção me envolva durante esse conflito, talvez eu consiga compreender por que o outro, onde foi que eu errei, onde foi que eu me enganei, ou até onde foi que eu não me enganei, mas por que o outro está se enganando então ao meu respeito. Esse afastamento, que eu acho que é um afastamento mental, ele possibilita isso, né? Eu sou mineiro, lá em Minas se fala que o mineiro gosta de ficar em cima do muro, né? Isso é falado com sentido pejorativo. Não, mas eu acho que não, o muro não é necessariamente pejorativo, né? Ele é essa possibilidade, né? Talvez por isso, né, os políticos tradicionais mineiros, né, tinham uma grande capacidade de gerenciar as intrigas da política nacional, né? De trazer acordos, fazer acordos, né? Tancredo Neves, com um papel importantíssimo na redemocratização do país, né? Só um exemplo aqui, mas esse muro, esse edifício para onde eu posso me subir, me possibilita ver as coisas num panorama mais amplo. Senso de humor. Também o Shogyan Trungpa fala do senso de humor. Não levar a vida demasiadamente a sério. Claro que as coisas são sérias, mas se elas vão acabar um dia, será que elas são tão sérias assim? Será que elas merecem todo o valor que eu dou a elas? Será que a ofensa que eu recebo tem toda aquela importância? Se o corpo, a mente, a emoção que foram ofendidos um dia vão morrer? Será que isso é tão importante assim? Talvez não seja, né? Talvez a gente possa ver isso de outra forma. Isso muitas vezes parece o tal do sangue de barata, né? Aquela pessoa que não se afeta, né? Por nada, né? Por nenhum ataque, por nenhuma ofensa, por nenhuma desonra, entre aspas, né? Mas também é uma característica que pode ser utilizada sabiamente, né?
para que os conflitos não aumentem, né? Para que eu não sofra mais, para que eu não brigue mais, né? Saber lidar com isso, né? Um pouco de humor, né? Um pouco humor no sentido de alegria, contentamento perante a vida. Né? Saber receber o que a vida me dá, mesmo que aquilo me cause algum sofrimento, mas aprender com aquilo, né? O famoso fazer uma limonada com o limão que alguém me dá. Né? Aprender com aquilo, utilizar aquilo de uma forma boa. Esse é o ideograma chinês para a palavra crise, e ele é muito interessante. A parte superior dele significa sinal de alerta, risco, perigo. E a parte inferior, oportunidade, possibilidade de solução, melhoria, refinamento, evolução. Então a crise traz tudo isso. Ela traz, ao mesmo tempo que ela nos alerta que alguma coisa não está bem, ela nos diz, nos indica que há um risco, seja lá do que for, um risco de vida, risco de qualquer coisa, que há perigo, mas aquele é o momento de transição, que nós citamos lá no começo da palestra, o momento de evoluir, o momento de mudar, de mudar o rumo da vida, de mudar o rumo das coisas. Na época que eu fiz essa palestra, mais de 10 anos atrás, quando eu fiz pela primeira vez, Serra Pelada ainda era uma coisa muito recente, eu não sei se ainda estava ativo aquele garimpo, mas naquela época eu usei o exemplo daquelas milhares de pessoas que foram para lá e ficaram lá arriscando sua vida, sabe-se lá quantos morreram. Aquelas pessoas foram para lá porque alguma crise existia em suas vidas. Mesmo que fosse a crise da ganância, mas muitos não tinham recursos para sobreviver, e iam para lá enfrentar um risco maior ainda, e enfrentaram, e fizeram história naquilo lá. Mas então, é uma crise interna de algum tipo, que me leva a outra situação de risco buscando sair da crise. Então é necessário ver as soluções enganosas. Se nós estamos correndo algum risco, talvez não valha a pena buscar um risco maior para sair daquele que nós estamos vivendo naquele momento. E por que as crises são oportunidade para mudança, para crescimento e para felicidade, conforme eu coloquei no título da palestra? Vamos voltar no Pequeno Príncipe. O que é isso aqui? O príncipezinho não sabia o que era isso. Uma montanha? Bom, se for uma montanha, talvez eu não consiga subir e passar para o outro lado. Mas, como nós falamos, a busca da compreensão, a busca da sabedoria, buscar ver as coisas por dentro, buscar ver as coisas de perto, não é um elefante. Um elefante domado, ele pode me ajudar a viver, ele pode transportar peso, ele pode me transportar. Então, compreender as coisas que de início me parecem estranhas, me parecem amedrontadoras, faz parte desse processo de sair da crise. A montanha, para eu passar por ela, é uma crise. Mas compreender a montanha, ver a sua essência, já não é uma crise assim. Subir para o alto da montanha me permite ver o todo, ver o panorama mais amplo. A montanha tem a sua utilidade, mesmo que de início ela me pareça amedrontadora. Se eu não vou lá ver o que estava dentro daquele negócio, pode vir esse desalento, essa solidão, esse medo, talvez, ou, de repente, as soluções milagrosas, entre aspas, sair voando, não ver, fugir, buscar as soluções que não são soluções, a fuga. Nem me lembro se no livro é esse sentido da fuga, mas aqui porque eu quero falar, esse sentido foi interessante para mim. Sair do planetinha porque ele está cheio de baobás. Será que resolve? Eu me esquecer, fugir da minha própria realidade? Talvez não seja o caso. Talvez a solução seja lidar com as ervas daninhas do planeta. Reconhecer aquelas que são baobás que vão asfixiar o planeta. Reconhecer aquelas coisas em mim que daqui 2 anos, daqui 1 mês, vão me fazer sofrer. Não deixar que elas cresçam, não cultivá-las, eliminá-las de dentro de mim. E regar as flores, regar as plantas boas, aquelas que vão me trazer alimento, aquelas que vão contribuir para o meu sustento.